E agora, o que eu faria, né? Eu começaria escrevendo aqui, deixando bem claro algumas coisas. Por exemplo, eu definiria uma função lucro, que é dado pela receita total menos o custo total, como qualquer lucro é dado, né? Uhum. Ficaria π igual a KL, P. Bem, boa parte dessas coisas aqui são sempre iguais, né? KL menos ômega L menos RK. RK, certo? Uhum. Provavelmente o professor seguiu alguma linha nessa ideia, né? Sim. M que você tá chamando. Ah, não, você botou. É W ou M que você colocou aí? W. Ah, tá. É igualzinho a Eu vou anotação. definir as coisas aqui. Tá. O... Eu vou até escrever aqui, vai ficar bonitinho. Calma um instante aí. Muito bem. Preço P é igual a 10, de acordo com o enunciado. Uhum. O salário é o W, que é igual, ou o ômega, né? Que é igual a 1. Taxa de juros, É o R. exato. E a função de produção, que é o F de De farinha. KL, sempre aparece nesse assunto para me irritar, mas eu já tô ligado. Que é um negócio que a gente não tá muito acostumado, assim, que não é da tua área, tá ligado? Eu vou escrever isso aqui. Ah, K meio, L, 1/4. Beleza? Uhum. Então a gente pode reescrever a função lucro aqui com os valores dados no enunciado por Pikachu igual a 10K meio, L 1/4, menos L menos 2K. Beleza? Uhum. Então agora nosso objetivo é maximizar isso. Como é que a gente maximiza algo? A gente maximiza derivando e valendo a zero, Certo. dando relações. Sim. Só que aqui a gente vai ter que derivar em função do que seriam as nossas variáveis, que no caso é o K e o L. Uhum. Aí derivando aqui, acredito que você já esteja acostumado com essas derivadinhas mais simples. Uhum. Eu derivo em relação a K. E a outra ali, mesmo esquema, né? Agora em relação ao L, vai ficar 10 vezes 1/4, K menos 1, é menos não, que é 1/2. L menos 3/4 menos 1 igual a zero. Beleza? Uhum. Claro que a gente consegue simplificar essas coisas, deixando elas mais simplesinhas assim de escrever, né? Por exemplo, dá para passar esse número para outro lado, esses números dividindo, né? Na Uhum. primeira, opa. É, mas isso para responder a história do problema nem é importante, né? Não, como não? O que que pede o A Não. aqui? Quando ele desenha, que ele pede para desenhar, desenhar não, como é? Escreva o problema. É basicamente as equações que ele está pedindo, né? Ah, não, ele já está pedindo para encontrar CPO e CSO, é verdade. Sim. Então, caminha por aí, velho. Uhum. Agora tem que derivar aí a parada, eu acho. Só que tem um monte de coisa acontecendo aqui, tipo esses, para assumir essas coisas, né? Eu acho que isso aqui tem a ver com as características do tipo, não pode ter juros negativos, coisas do gênero assim, né? Uhum. Apesar de que juros negativos, né? É o que mais tem hoje em dia. Ah, mas voltando, o que que a gente vai fazer aqui? Vai derivar. O que que são esses CPOs, né? Condições de primeira ordem. Uhum. Então, condição de primeira ordem é basicamente derivar igual a zero, certo? Isso a gente Uhum. já fez. É uma pergunta. Aqui a gente já assume que o ponto que vai achar já é de máximo, não tem que Então, ficar. isso é uma coisa importante que você perguntou. Hum.
de fato, quando a gente faz essas contas lá em cálculo, né, a gente faz todos os testes para verificar se é ponto de máximo mesmo, ou de mínimo, né? Uhum. Mas de modo geral aqui, né, devido à característica do teu problema, a gente já sabe que vai sair um ponto de máximo, entendeu? Tá. Tipo, é pela característica. Mas você poderia fazer o teste e verificar se é de máximo ou mínimo. Uhum. É que nem, Tá. por exemplo, um problema que aparece muito no cálculo 2 é calcule o tamanho mínimo dos lados de uma caixa para que ela tenha um determinado volume. Ali não tem como ter valor máximo, ou é o contrário, porque o valor mínimo seria a caixa ter um lado de tamanho zero, e daí já não é uma caixa, entendeu? Uhum. Existem características específicas assim no problema, entende? Mas, de novo, né? Se você quiser, você pode fazer. Então, Não, faço questão, não. tá, então agora eu vou fazer o seguinte: ele pede só as condições de primeira ordem aqui, depois as de segunda. Eu vou deixar uma expressãozinha simplificada para indicar aqui, né? Bem, mais simplificadinho aqui, que a gente não está procurando ainda de modo geral quem é o K e quem é o L, né? Ele não pede isso especificamente, certo? Uhum. Então a gente não vai fazer. Vamos para B. A B fala sobre. Fala o que mesmo, a B? Ah, qual é a condição de segunda ordem? Também pede isso na A, né? Então a gente não pode me enrolar aqui. Como é que faz as condições de segunda ordem? Até a condição de segunda ordem é justamente isso que você falou, né? Para garantir que a solução é o máximo. Ela é dada pela matriz hessiana de segunda derivadas, como você já está acostumado, né? É que aí o XX tem que ser maior do que zero e determinante KK, né? menor. KK e LL, sim. Sim. No caso, né, de fato, o FKK, lá pela própria teoria do cálculo, né, tem que Uhum. ser menor que zero, o FLL também, e o KL maior que zero, né? Que assim você vai garantir é, uma hessiana, né, um determinante ali negativo, certo? Uhum. Se o determinante é negativo, na matriz hessiana a gente sabe que é, é o ponto de máximo, não é mesmo? É isso. Sim. Muito bem. Muito bem. Então, é só isso, basicamente. Isso aqui é o CSO, para que a gente tenha o ponto de máximo. Ele fala sobre isso aqui, né? Fala. Não, se a CSO já é a matriz hessiana, É, exato. e o que, que é a Segunda, primeira? não, a condição de segunda ordem para ter ponto de máximo é isso aqui. Porque Uhum. isso, quando jogado na matriz hessiana, vai fazer ter ponto de máximo, entendeu? E o que, que é de primeira? Essas aqui. As equações. Ah, tá. Até coloquei aqui, CPO. Ah, tá. Beleza. Muito bem. Agora, o que pede na B mesmo? Resolve o problema. Agora sim. Daí aqui tu tens que ter uma matematiquinha aí razoável. Não, razoável não, né? Coisa de escola. Para pegar essas funções aqui e fazer um sistema entre elas, né? A questão é como começar. Como começar, né? Porque tem muitos jeitos de começar um sistema, né? Ainda mais um sistema como esse, com potências fracionárias ali e tal, né? Eu acho legal aqui na primeira, né? Vou chamar essa aqui de um. Eu deixar o L elevado a um quarto separado. O que eu ia te falar é assim, eu não sei o que que quer dizer, mas eu adotei como verdade. Ela falou que basicamente todas as equações que a gente vai usar vão ser nesse formato x aí, x elevado a alguma coisa, vezes y elevado a alguma coisa, que ela chama de Cobb-Douglas. Sim, Aí ela falou que sempre que for Cobb-Douglas, a melhor solução do sistema é criar uma divisão. Divisão de um lado igualando a divisão do outro. sim, dividir é uma possibilidade. Ah, porque aqui, olha só, eu ia fazer É, de porque outro é jeito, mas aqui sai bem rapidinho por divisão. por causa da Eu, soma dos expoentes, né? sim, eu ia isolar o L em função de K e jogaria ali, mas sim, aqui vai ficar L já de vez, né? Veja, né? Se a gente dividir esses dois caras, eu vou ficar com um meio. Agora K joga pra lá, vai ficar K
na menos um e L na um igual a 2, porque eu passei esses dois e esse um pro outro lado, tá? Uhum, sim. Só não escrevi, eu vou escrever aqui pra tu não confundir depois que a aula acabar. 2 e 1. Daí eu já encontro isso, né? L em função de K aqui. L. Certo? Uhum, Agora tem que jogar isso numa dessas funções aqui e ver quanto é que dá. uhum. É legal jogar nessa. Eu não errei aqui na matematiquinha, né? Não. Tudo certo. Então, dá pra dizer que o L é 4K, né? Era 4K num quarto. Então vai ficar. Pô, vai ficar um número esquisitão, hein? Vai ficar 2 dividido por 5 vezes 4 na um quarto. K na menos um meio, que é a mesma coisa que menos 2 quartos, mais um quarto. Menos um quarto. Certo? Uhum. Daí, dá pra fazer muita coisa aqui, né? Mas a gente pode dizer isso. Tô fazendo sem calculadora, então talvez não esteja fazendo pelo caminho otimizado. Então vai ficar K um quarto igual ao contrário. Não, já. Menos Agora é meio. 4 dos dois lados, né? Vezes L no quarto adultos. Right? Oi, desculpa, não ouvi. Tava resolvendo a conta aqui. Não, é que eu estava fazendo, se você pega o que a gente achou aqui, substituindo K menos meio lá em cima, eu acho que fica relativamente simples. Mais simples do que eu fiz. Não, A2. Meio. Ah, beleza. Tá. Ah, daí, a hora que a gente faz isso, vai dar um número de merda aqui, mas vai sair. Vai ficar K igual a 625 vezes 4 sobre 16. Então vai ficar 625 dividido por 4. Vai dar um Uhum. númerozinho aí, bonitinho até, né? Né? Um númerozinho razoável. Daí Beleza. pronto, só jogar lá e encontra o L, né? Não, Beleza? assim, até aí ok. Essas aí, na verdade, eu nem achei difícil. Essa parte que ela entra em economia, a parte da matemática, decorar o mecanismo é tudo igual. A que eu fiquei com dúvida foi quando tem a equação da restrição, que é, se a gente for na lista que ele fez, é a utilidade que a restrição a renda. É a segunda que ele resolveu, que é questão 4. Seja u de Estão x um x 4 da 2. lista. Não, não, do outro documento, Tá. do quadro. Ele resolveu duas, a segunda é a 4. Essa aí. Essa? Isso. Hum.
Ai, 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 ai. Esse bicho aqui é complicado. Escreva o problema de maximização de utilidade. Que são as três equações. É fazer isso que você fez, e a terceira é colocar que é a renda, que é a restrição. A até é Uhum, tranquila. É fazer isso que a gente fez. Só sim. acrescentando a Esse gráfico também é sempre o mesmo, né? Sempre uma hipérbole, um negócio assim. diferencia, supera qual é o impacto. Tá. Deixa eu ver como é que ele fez aqui. Ah, aqui ele só está escrevendo a Lagrangiana, pô, a função de Lagrange só. Esse ano orlado, como assim? Tem variável pra um caramba aqui, né? Hum. Ah, eu falei que era umas hipérbole. Sempre essas hipérbole aí. Ah, tu tem certeza que a A é simples? Porque tá bem genérico aqui, né? E ele não colocou o valor dos termos em específico. É que, se eu não me Só. engano, nessa questão não tem valor. Não? Eu acho que só é tipo desenvolver sem valor. Ah, Essa é aqui. verdade, só na D que tem uma função. Beleza. Hum. É que o teste de segunda-feira, a matéria é só isso. Primeira ordem, Aham. segunda ordem. Tá, beleza. Isso aqui tá tranquilo pra ti. Daí a B é meio que decorado também, que vão ser sempre essas hipérboles, Uhum. porque essa curva vermelha aqui, ó, como ele tá te mostrando. Porra, que merda de letra é essa aqui, cara? Aí ele me quebra, não tem ideia do que seja isso. Mas eu acho que ele só isolou, assim, genericamente as coisas. Ou ele deixou alguma coisa em evidência aqui. X2? Acho que é o X2 isso aqui. Só sei que, como tu pode perceber, o que varia, que é o P, tá aqui embaixo, né? Quando você tem uma variável embaixo, ela gera essas curvas assim, beleza? Uhum. Mas isso aqui é da restrição, né? Sim, que é a Só que. renda. Oi? Que é a renda. É. Só que isso aqui me parece restrição também. Sim, sim, a renda é a restrição. A Ah, restrição tá. do que ele pode consumir é o que ele ganha. Sim, claro, claro. Tá. É, Agora C, vamos ver o que ele manda aqui. Diferencia CPO. A CPO. Qual é o impacto do aumento do preço 1 na demanda do bem 1 e o aumento do. Blá, 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 blá. Muito bem. E aí, o que, que tá rolando aqui nessa parte? Ele pega o que eu acredito ser as derivadas, né? As primeiras derivadas, igual a zero, né? é que ele bota as condições de maximização. É, quando a gente escreve a função lucro, né? Vai ter uma dessas só da parte da restrição aqui, né? Uhum. E daí ele escreve uma equação diferencial. Puta merda, o que, que é isso? Ah, eu preciso mijar, só um segundo. Tá bom.
Voltei. Como Oi. prometido. Parece que ele escreve isso como uma equação. Eu tava pensando que ele escreve isso como uma equação diferencial para poder escrever uma matriz depois. É o Isso. que a gente fez na outra aula, né? Aí, ó. Eu Mas falei. então, aí esse é o meu ponto. Para que que ele faz isso? Precisa? Pois. Esse problema em especial aqui, Rafael, me parece que ele está querendo explicar a matéria enquanto faz o problema, entende? Então, Hum, provavelmente depois ele está pegando essa matriz, assim, a gente pega essa matriz e resolve de alguma forma, assim, que não vai precisar ficar fazendo esse passo a passo num problema de verdade, entendeu? uhum. Essa parte que ele faz de dividir uma coisa pela outra, criar esse segundo determinante da variável da restrição, isso sinceramente eu não entendi até agora por que que ele Tá, faz. pera. Tu tá perguntando por que que tem um determinante dividido por outro. Isso, porque é o de baixo é o do preço, que é um dos componentes da restrição. E pô, ele faz isso toda hora. O porquê que ele faz Isso isso? é um método, cara, é um método de resolver determinante, né? Ou melhor, é um método de resolver sistema de equações. Tem um nome, eu não lembro se é Gauss-Jordan, se é Laplace, é alguma coisa assim, entende? Uhum. Tanto é que ele copia a matriz, ó, aqui, ó, só mudou a primeira linha, a primeira coluna, tá vendo? Sim, que ele trouxe da outra lá, do outro lado Exato, da igualdade. isso é um método de resolver sistema de equações em matrizes. Eu não lembro o nome, mas é um método, é só o método que ele está usando aqui, entendeu? Ele poderia simplesmente ter pego isso aqui e resolvido cada uma das variáveis, né? Mas ele não vai fazer isso. Ele vai fazer por um outro método que parece extremamente complicado, mas não é. Porque tu vai sempre pegar a matriz total, que é essa, e vai trocar. ah, por exemplo, ó, veja só. Essa é a nossa variável. Esse aqui que eu estou passando o Uhum. mouse, tá vendo? Muito bem. Tá. Veja que ela é a primeira variável. Por isso que ele trocou a primeira coluna. Ele vai trocar a primeira coluna por quem? Pela matriz das soluções aqui. Pela linha Uhum. Daí você coloca em cima, sempre alterado. Quando você estiver buscando a primeira, você troca a primeira coluna da matriz total aqui. Uhum. E na parte de baixo, você sempre coloca o determinante da matriz total. Se eu tivesse preocupado em encontrar o segundo, eu ia trocar quem? A segunda coluna. Tá. As respostas. Embaixo eu continuaria colocando a matriz total. Tá bom. E assim vai. Então, resolvendo essas continhas, você resolve o sistema. Você encontra o valor de cada uma das variáveis, beleza? Uhum. Não lembro o nome disso, mas tem é o nome Eu de acho que é Laplace. classe, né? Deve ser. Muito bem. Daí pronto. Ela só resolveu aqui. Beleza? Daí tem que ficar resolvendo trocentos determinantes, coisas do gênero assim. Sacou? Uhum. Pode crer. Tá. Não, beleza. É uma pergunta conceitual. Quando a gente faz lá um multiplicador de Lagrange, quando tem a restrição, o que que significa exatamente o lambda, o multiplicador? Na prática, ele é uma ferramenta que tu usa para resolver o sistema. Porque tu pode isolar lambda em todas as equações, em todas as CPOs, certo? Uhum. E daí você consegue resolver, você consegue isolando ele igualar as equações. Ah, E tá. isso aí só é possível quando tu tem uma restrição, né? Não dá para Sim. colocar esse elemento sem uma restrição. Uhum. É meio que ele é um controlador, né? Do quanto a restrição vai afetar teu problema. Tá. Na prática, o lambda só serve para isso, tá? Para que você Uhum. possa resolver o sistema. Tanto é que na própria, sei lá, em coisas mais complexas ainda, física de caos, tem um monte desses lambdas aí para escrever sistemas gigantescos, entendeu? Então é só um elemento matemático que tá ali para ajudar. Não tem significado econômico nenhum, beleza? Tá. Uhum. Não, beleza. Ah, então a gente pode voltar para a lista, é o que você falou, tipo, não importa o método, importa resolver. É, basicamente é isso. Beleza, qual questão tu queres ver agora? Peraí, deixa eu ver aqui. Tem restrição de renda, justamente. Que eu acho que é a 2 a que tem LN. Deixa eu ver aqui. Uma firma produz um bem. Tananana. Não. Ah, é a 2 da maximização.
A2 do segundo título. Começa no meio da primeira folha. Tá, calma. Você tá falando dessa dois aqui? Isso. Não, não. Embaixo. Ah, tá aqui. Essa. Beleza. O professor não fez essa. Não. Entendi. E aí, como é que começa a parada aí? Deu uma função utilidade, ele deu preços, resolva a maximização. Pode crer. Vamos escrever a equação aqui, né? Deixa eu copiar. Isso. P1, 3,3. Suponho que a renda é 12. Resolvo de maximização. E a renda é 12, né? Então, não tem nem muito o que escrever, né? Só somar, já tá escrito aqui. Esses preços estão aí, renda 12. Agora, como é que eu posso fazer isso de um jeito fácil, né? Escrever o Lagrangiano. Vamos ver se o nosso Lagrangiano vai bater. Ao invés de multiplicar os P's, né? Ficou assim, então. Não, peraí, você pegou a utilidade sujeita a. Tá, beleza. Meio ele X1, igualzinho que eu fiz. Até aí. Menos lambda. Onde entra o 12 aí por enquanto? Não entra, né? Que ele diz que a renda é igual a 12. Ah, Posso botar aqui o lambda posso substituir, mas não sei se isso ajuda em muita coisa. Que tudo que está depois do lambda é 12. Isso ajuda em alguma coisa? ah, tenho 12? Como assim? É porque ele diz no enunciado que a renda é 12. Ali, ó, R igual a Claro, 12. mano, a renda vem aqui dentro do Lagrangiano, né? Então, isso aí tudão que está dentro soma 12. Nesse momento, o que eu perguntei foi, nesse momento essa informação é útil, por enquanto não. Ela Vai vai ser ser útil quando a gente escrever a equação, quando a gente escrever a CPO do lambda, né? Tá. Porque daí, obviamente, a gente vai derivar o lambda, vai sobrar a restrição na prática, né? Uhum. Então, se a gente derivar esses caras, vamos ficar com 1/2x1. É que você trouxe Ah, 12. Eu achei que dava para fazer diferente, enfim. Essa letra que você colocou na frente, aqui, na primeira coisa de tudo, é o quê? É a maximização. ah, esse L aqui É. é a função lagrangiana, né? Ah, sim. Tá. Isso. Tá. Então, seguindo esse padrão, as outras vão ficar 4x. Opa, aqui é x1. 4x2. Ó, viu para que o lambda é importante para resolver esse sistema? Só para isso. Ele é só uma ferramenta matemática. Agora tá todo mundo igual a lambda, eu posso igualar todo mundo, entendeu? Uhum. E derivando lambda sobra só a restrição, como uma quarta equação aqui. Como uma quarta CPO, né? Certo? Aí você bota todo mundo aí e vira uma variável só, se quiser. Sim.
Daí você. Claro que a gente não vai fazer isso, né? O que a gente vai fazer é igualar todo mundo. E por que que eu coloquei dois x aqui, velho? Que jumento. Agora sim. E aí, tem uma fonte, resolvo o problema da maximização. Tá. Daí. ah, obviamente agora dá para encontrar uma relação aqui, né? Por exemplo, dá para tirar todo mundo em função de x2, sei lá, dá para dizer que x1 é igual a 2x2, para dizer que x2 é igual a 3x3, certo? Uhum, Então dá para pegar esses resultados e jogar no, na restrição e encontrar o valor de x3, por exemplo, né? sim. Tipo, x1 igual a 2, 3x3, que é igual a 6x3, e x2 igual a 3x3 mesmo. Daí pega a restrição, encontra o x3. É sempre a mesma merda. Lagrangiano Uhum. ajuda pra caramba. O problema da Lagrangiano não é o sistema, mas eu acho que estudar a restrição mesmo, o limite, isso é meio chato. Pronto. Daí aqui dá pra tirar aqui x3 igual a 1, certo? Uhum. Então se Ah, x3 é tá. igual a 1. Oi? Não, tipo, agora eu entendi. Isso. Então o x2 é 3 e o x1 é 6. Então as quantidades ótimas são essas, beleza? Essa é a represente o problema graficamente, é o que você falou, é sempre igual, desde que a restrição de renda seja uma reta, né? Não, beleza. A B vai ser sempre retardada, que é a do gráfico. Aham. Diferencia e CTO. Essa do impacto, que é a C, Impacto, vamos ver. é diferencia ICPO, qual o impacto do Nossa. aumento do preço 1 na sua demanda e do demanda B1. Qual se E, a da 3? é. A gente Não, tava não, falando da da 2. 2. Ah, desculpa, eu tô lendo errado. Tá, É, tudo isso bem. aí. A 2 É. já foi. Agora tem Uhum. que ser a 3, que é a resposta da C. Diferencia CPOs. Qual é o impacto do aumento do preço? Isso aí tem Ah, que. não, tipo, desculpa, é que eu achei que era a mesma questão. Então, vamos essa do começo? A função de utilidade, onde x é a quantidade. Essa é uma das equações que ele faz que eu acho mais bizonhas, porque assim, bizonha para mim, porque ele não dá nenhum valor. É tudo literal. Aí eu acho que fica, para mim, fica mais difícil de fazer, por exemplo. Escreva o problema da maximização, sendo que R é a renda, e ele diz que é para tudo bem I, tudo bem J, J é diferente de I. Utilidade maior do que zero. Tá. E aí? Você já sabe o que tem que fazer, né? A Vai função escrever utilidade do ela. indivíduo, onde x é a quantidade consumida. Tudo bem. Vai escrever a Lagrangiana, certo? Uhum. Ele fala de dois bens, só que. Então, a parte que eu não entendo aqui é que ele fala, seja a utilidade de o 2 menor do que zero. Então, gera uma desutilidade, ou seja, o bem não é bom consumir. Por que que ele vai consumir isso? Ah, peraí, não entendi. É Qual que é porque a tua pergunta? utilidade é como se fosse a satisfação que o cara tem em consumir tal produto ou tal cesta de produto. Sim. Beleza? Aí ele fala no final do enunciado assim: considere que a utilidade do bem um, o I,
é maior do que zero, a utilidade do bem 2 é menor do que zero e a utilidade da cesta, onde ele consome os dois, é maior do que zero. Ou seja, se ele consumir só o bem um, ele é mais feliz do que se ele consumir uma cesta com os dois, considerando que o bem 2 gera uma desutilidade, é menor do que zero. Aí, para todo bem I, todo bem J. Aí, qual é a lógica dele consumir só o I? Não entendi. A lógica prática, talvez ele nem saiba, né? Que um é mais útil que o outro. Ele faz a coisa sem saber, certo? É, Mas assim, às vezes tu usa um produto e não sabe que tem um produto que é melhor, mais barato, né? É bem é prático. bem. É, pode ser. Para todo bem I, todo bem J, J é diferente de I. Então, na verdade, é bom para ele consumir IJ ou I puro. Escreva o problema. Nesse caso, como é que escreve essa maximização da utilidade considerando R? Considerando R é o ridículo, que é só o final depois do que vem depois do lambda. Mas como que eu vou aumentar a equação disso aqui? O de x igual a x1 P1 mais x2 P2 normal? Você vai escrever uma equação genérica, né? Hum, Então é isso. Vai ficar escrita já em termos de Lagrangiano, vai ficar assim: x1 P1. x1, x2 e lambda. Vai ficar U de x1 e x2. A outra lá era aquele monte de. Era aquele polinômiozinho, né? De LNs, ou melhor, era de LNs. Aqui a gente Uhum, não sabe qual é. Mas a gente sabe que a restrição vai ser isso aqui. sim. De Aí, fazer as coisas genéricas, né? Fazer a 2x1. derivada, que vai ser sempre o um igual a lambda P1, 2 igual a lambda P2. E a terceira equação, já que a gente só está falando de duas variáveis, vai ser a restrição, Vai. Tá. certo? O 1. Na verdade, o legal aqui já é passar o P1 dividindo, né? Pronto, essas são as CPOs. Beleza? Daí, Vai. com as coisas que ele falou, né? Do U. Pera, não tá aqui. Porra, tá aqui, ó. Como ele falou que o U1 é maior que zero e o UI é maior que zero, o II menor que zero, e esse aqui é maior, a gente tem as consequências das condições de segunda ordem, né? Então, esse primeiro aqui ser negativo e esse cruzado ser positivo, indica máximo global de novo, né? Certo? Uhum. Ah, tá. Ele tá falando de segunda derivada. Ah, entendi. Entendi. Tô confundindo as coisas. Beleza? Entendi. Volta só na tela que você estava antes, por favor, que você botou aí CPOs. A utilidade de um sobre P1. É porque eu vou derivar em relação a lambda, aliás, desculpa, em relação a P respectivo, né? O 2 sobre P2, 1 sobre P1, 2 sobre P2 igual a lambda. Nesse caso, na verdade, a gente só deriva para achar as utilidades, a derivada primeira, e isso é CPO, são as três derivadas. Sim. As três não, as N, na verdade, é N mais um, é a Nesse caso restrição, são três, né? Sim. são as variáveis mais a restrição, né? Isso. Daí o esquema vai ser sempre esse aí, tá? Tá, se ele pedisse, não sei nem se pede, mas se ele pedir
A CSO, a segunda. O que que é exatamente? CSO, mano, é as derivadas segunda, certo? Desses lambdas. Dessas coisas aqui que a gente já pegou como derivada primeira. Tem que pegar e fazer Uhum, derivada segunda, né? Como a gente tá. estava fazendo na matriz hessiana e nas outras aulas, né? Sim, aí sim eu tenho que montar a matriz. É, Tá. mas não precisa, né? Aqui a gente só está avaliando a gente só está avaliando aqui Uhum, se vai ser ponto de máximo, de mínimo. Nós não estamos procurando, né? Especificamente aqui. Com as informações que ele deu, a gente já pode dizer se é ponto de máximo ou mínimo, né? uhum, Como aqui como os sinais ali no enunciado eram cruzados, a gente já chegou nessa conclusão, certo? sim. Isso. Aí aqui ele fala que, beleza, a gente respondeu a representa o problema graficamente aquele gráfico de sempre. Diferencia ICPO, qual é o impacto do aumento do preço um na demanda do bem um e o impacto do aumento do preço da renda no bem 2. Isso aí é só verificar as informações que ele deu, né? Ele citou aqui que os bens normais, né? Ou melhor, deixa eu pegar aqui. Ele citou aqui que é tudo muito normal e ele citou também aqui isso, né? Muito bem. Ou seja, isso aqui ser negativo significa que o aumento do preço P1 vai acabar reduzindo a demanda de X1, beleza? Uhum, Então é uma coisa que você pode decorar aí. Muito bem. tá. E se a renda diminuir, o que que acontece com o 2? Aumentar, né? Aumentar, Na renda. desculpa. Então isso aí é o de sempre. Se você, para bens normais, né? Coisas normais. Se você aumenta a renda, você vai aumentar a demanda pelo bem. Uhum, Isso é meio prático, né? Aumenta o salário de todo mundo aí. Vou aumentar sim. o salário para 5.000 real. Não, vai estar picanha, entendi. Mas assim, cara, o foda é provar isso na matemática. Exato. Assim, porque matematicamente falando, é por causa disso aqui, olha só. Nesse Não, se caso você aqui vai acabou de ser isso. falar, eu Deixa eu super escrever aqui, ó. concordo. Se você só consome dois bens, se aumenta a renda, você vai consumir mais dos dois. Exato. Mas a prática é isso, né? Porque a derivada do x2 em função da renda vai ser sempre maior que zero nesse problema. Uhum, tá. Beleza. Faltam fazer três questões dessa lista. Eu acho que agora deu uma clareada. Show. Tenta fazer por Sabe conta o que aí. que eu te pedi? Diga. A prova final dessa matéria é sábado que vem. A gente consegue marcar uma ou duas aulas além da de terça essa semana? Ah, velho, vou até te mostrar pra tu ver que eu não tô te dando migué. Tem condição, olha como tá minha agenda. E essa já. Então, Unfortunately. essa quinta, 10 a meio-dia, não dava, não? Quinta? Aí. Ah, cara, você me quebra as pernas, mas tá, vamos. Ah, tá bom. Tá? Feito. Beleza. Aí a segunda a gente tem o teste, 8h30, tá? Ah, 8h30 dessa vez. Isso, ela vai na segunda metade. Tá bom. Tá Então tá bom? bom, até Valeu. segunda. Obrigado, Abraço, Samuel. Até valeu. segunda. Tchau, tchau.